E muitas dessa profecia nunca vão acontecer. Se você arrastar aqui o dedo para cima, vai ter alguém falando em língua estranha, profetizando, vai ter o número do Pix, tudo isso. Isso é tudo um falso evangelho, entendeu? O evangelho de Cristo é de graça, o evangelho de amor, de salvação, o evangelho que traz perdão, renovação espiritual, que traz um conforto, paz no seu espírito. Então, as igrejas estão igual na época de Jesus, coloca fardos pesados nas suas costas que você nunca vai conseguir carregar. Mas Jesus, ele é quem tira o fardo. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprenda-me de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele não veio colocar um fardo nas nossas costas, muito pelo contrário, ele veio tirar o fardo do pecado que nós carregávamos. Ele veio tirar a culpa do pecado, ele veio tirar as consequências do pecado, ele veio para desfazer as obras do diabo, para que você tenha a oportunidade de entrar no reino de Deus, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue, mas com Cristo do nosso lado, o jugo era aquele instrumento que coloca no pescoço do boi, que era 2 bois que colocava geralmente no carro de boi. O jugo é aquele instrumento de madeira que tem um formato assim que ficava no pescoço. Jesus está falando, ó, coloca o meu jugo, eu vou estar do seu lado, cabeça com cabeça. Na hora que você estiver fraco, eu sou experiente, eu sei carregar o jugo. Então, quando você não estiver aguentando, a força que você não tem, eu tenho a força para fazer você carregar essa bagagem toda, entendeu? O jugo é aquele instrumento não, é um artifício feito de madeira, que era colocado no pescoço do boi para ele puxar o carro de boi. E Jesus está falando, ó, tome o meu jugo, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Geralmente eles colocavam um boi experiente, que já sabia trabalhar e puxar a carga, com um boi inexperiente, porque o boi experiente ajudaria o boi inexperiente fazer o seu trabalho. O boi experiente é Jesus Cristo, que passou por todo o sofrimento que a gente vai passar nessa vida. E quando a gente não tiver força para carregar o jugo, ele tem a experiência para carregar esse jugo, entendeu? Por isso que ele fala, aprenda de mim que eu sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Por que o jugo de Cristo é suave? Porque ele carrega o maior peso, porque ele é o boi experiente. Você é inexperiente de carregar o fardo, mas Jesus, ele é experiente. Ele, na hora que você não estiver aguentando mais, ele vai fazer a força que você não tem, entendeu? Como Isaías diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Jesus, ele carrega o fardo mais pesado, que é o fardo do pecado, o fardo que nos traz culpa, que nos traz pesar, que nos traz tristeza, que tira a nossa paz. Jesus carrega tudo isso para nós. Por isso que ele veio a este mundo, para se matar o nosso pecado lá na cruz. E as pessoas, se elas não tiverem a consciência que Jesus pagou o preço, que ele carregou o fardo que a gente não conseguia carregar, elas vão viver sempre se frustrando, sempre se afastando de Deus. Paz, irmã, seja bem-vinda, minha irmã. Sempre vai estar oscilante na sua vida espiritual, entendeu? Então, sempre tenha em mente que Cristo, ele carrega o fardo. Qual que é o fardo do ser humano? Os pecados. É os pecados que nos faz ficar triste, é os pecados que nos faz se afastar de Deus. Como que o pecado faz a gente se afastar de Deus? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, o que eles fez? Fugiram de Deus, tentaram se esconder de Deus. Então, quando você sabe que Jesus fez uma vestimenta espiritual para cobrir os seus pecados, você já não vai ter mais vergonha de se aproximar de Deus. Amém, irmão? Não, nós estamos aqui para pregar aquilo que os outros não pregam, a realidade do Evangelho, porque isso é cumprimento das profecias de Cristo, que no fim dos tempos, a gente vai chegar nesse texto ainda, se levantaria muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores,
trazendo engano. O apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvido, ou seja, quando a verdade vem, eles começam a coçar o ouvido, entendeu? Tipo, começa a incomodar, a verdade incomoda. Irmãos, eu entro em lives aqui, as pessoas me expulsam das lives. Eu coloco apenas um versículo numa live, eu sou expulso imediatamente, porque as pessoas não estão mais com compromisso com a palavra. Pode ver que eles estão revelando, profetizando, falando coisas gostosas, que o coração humano gosta de receber. Mas eles trazem promessas terrenas, e a nossa maior promessa não está aqui na terra. Nós estamos de passagem nessa terra. Às vezes nós esquecemos que um dia vamos morrer e um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Entendeu? Kleber, eu moro em São Paulo, irmão. Ô, irmão, não. É porque se a palavra para eles não estão interessados na verdade. Eles estão interessados nos presentinhos que tem na live, entendeu? Porque esses presentinhos, muitos presentes, valem dinheiro, entendeu? E eles não querem trabalhar com as suas próprias mãos, eles não querem ter calos nas mãos, entendeu? Eles não querem trabalhar com as suas próprias mãos. É muito mais fácil ficar diante de uma câmera pedindo dinheiro para as pessoas. Mas isso é uma vergonha para um cristão. O apóstolo Paulo, que tinha todo o direito de pedir ofertas, de pedir dinheiro para o povo, ele trabalhou sempre com as próprias mãos para não ser pesado para ninguém, entendeu? E quando ele pediu uma oferta, foi para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. E hoje os pregadores, principalmente dessas plataformas nossas aqui, estão interessados em granjear dinheiro para si próprio e não para ajudar o próximo, entendeu? Então, se você tem visto essas pessoas, fujam deles, irmãos, porque eles são hipócritas. Hipócritas, a palavra hipocrisia, isso, irmã Fátima, e eles falam coisas que realmente são atrativos. Por quê? Que pobre não quer ficar rico? Que doente não quer ser curado? Que casamento que não quer ser restaurado? Mas eles não ensinam que tudo isso pode vir até a sua vida por seguir a Cristo. Porque Cristo diz, quando você buscar primeiramente o reino de Deus, todas as coisas na sua vida vai ser acrescentado. Você vai ser um bom marido, você vai ter um bom relacionamento. E isso é tudo consequência de você seguir o Evangelho. Ô irmão, tem alguns irmãos ainda, é difícil você achar alguém que prega a palavra sem interesses egoístas, sem querer dinheiro, entendeu? O evangelho é de graça nós recebemos, de graça a gente deve dar, porque o conhecimento que a gente tem não é para nós, é para ser distribuído de graça, como Jesus disse.